Fala, pessoa linda! Vamos falar a verdade, medo todo mundo tem, né? Aliás, ainda bem que a gente tem medo de alguma coisa, porque o medo é um sentimento que ajuda a gente a cuidar da nossa própria vida para que ela permaneça existindo. E às vezes a gente não entende bem certinho o que que é esse medo, essa proteção, porque às vezes esse medo é um medo irracional, não faz sentido nenhum a gente ter medo. Faz sentido para você? Pensa no seguinte, quando você tiver medo de alguma coisa, medo de qualquer coisa. Ah, César, eu tenho medo de A, B, C, D. Do que você tem medo de verdade? Porque na realidade, se você parar para analisar o teu próprio medo, você vai perceber que você não tem medo daquilo que você diz que tem medo, mas você tem medo daquilo que vem depois. Vou dar um exemplo para você. A minha vida inteira eu tive medo de cachorro, por exemplo. Hoje eu brinco com pitbull, né? E até com pincher, que é muito difícil brincar com pincher. Leva mordida mesmo, né? Mas eu tinha medo de cachorro. Eu não passava, por exemplo, em ruas que tinham cachorro. Eu evitava essas ruas. Eu não entrava numa casa que tinha cachorro. Era muito difícil para mim viver dessa maneira. Mas no fundo, o meu medo não era do cachorro. O meu medo era da mordida, da dor da mordida do cachorro. Entende o que eu quero dizer? Então, muitas vezes o nosso medo não é o medo daquilo que nós temos. É o medo do que vem depois. Por exemplo, César, eu tenho medo de morrer. Muita gente fala isso, né? Tenho medo de morrer. Mas na realidade você não tem medo da morte em si, você tem medo do que acontece depois. Pô, mas como é que vão ficar meus familiares? Como é que vai ficar essas pessoas? Geralmente a gente tem medo do que vem depois. César, eu tenho medo de, né, um dos 6 medos lá do Napoleão Hill, né? Eu tenho medo de ficar pobre, né? Eu tenho esse medo da pobreza. Na realidade não é medo da pobreza em si, mas é daquilo que a pobreza vai trazer para minha vida. Faz sentido para você? Então quando você tiver medo de alguma coisa, pergunta para si mesmo. Cara, qual é o verdadeiro medo que eu tô tendo? É o medo do cachorro? É o medo da pobreza? É o medo da velhice? É o medo da morte? Qual que é o verdadeiro medo? O que está atrás desse medo que eu sinto? Quando você entender o radical do teu medo, aí sim você pode tomar uma ação em relação ao medo verdadeiro que você tem. E essa ação, sim, vai transformar a tua vida, vai fazer com que ela seja diferente. Gostou da dica? Dá um curtir aí. Manda para alguém que você gosta e aí a gente continua mandando mais vídeos aqui, porque eu tô montando bastante material interessante para a gente discutir aqui. Beleza? Um abraço para você, fique em paz.